Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui professora Emily de Biologia. Hoje nós vamos falar a respeito de células. Células, do latim cella, significa pequeno compartimento. Nós temos aqui 3 desenhos de células, mas antes vamos entender o que são células. Células são as unidades funcionais, a menor unidade funcional dos seres vivos, né? Ela tem um metabolismo, ela tem todo um funcionamento próprio, que é o que nos proporciona a vida, ok? Existem organismos que são chamados unicelulares, compostos por uma única célula, como por exemplo as bactérias, e existem os organismos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula, como os organismos animais, vegetais, os fungos, ok? Então vamos lá. A gente começa aqui falando a respeito das células procariontes. Células procariontes. Para lembrar bem o diferencial delas, eu preciso lembrar que célula procarionte, P de procarionte, P de primitiva. A célula procarionte ela é primitiva porque ela não tem carioteca. Carioteca é o que organiza o núcleo. Então percebam aqui no desenho que o meu material genético, o DNA, está solto no citoplasma, certo? A célula procarionte ela tem uma membrana plasmática, ela tem um citoplasma, tem o ribossomo e tem o material genético solto, sem organização, sem uma delimitação. Um exemplo de célula procarionte é a bactéria, tá? A bactéria é uma célula primitiva, simplesinha, sem essa organização aqui, ok? Já a célula eucarionte, E de eucarionte, E de evoluída. Evoluída. O diferencial aqui então é a carioteca. A carioteca é o que delimita o núcleo. Eu vou ter então um núcleo inteirinho, completo, com carioteca, com nucleolo, com cromatina, tá? E essa célula, ela tem todas as outras organelas e a gente precisa agora lembrar e conhecer quais são as organelas. Vamos lá, vamos começar de uma por uma. Membrana plasmática, né? As básicas, as estruturas básicas de uma célula eucarionte, tá? Todas as células eucariontes possuem um núcleo, possuem uma membrana plasmática e possuem o citoplasma aqui, certo? Então essa é a estrutura básica de uma célula eucarionte: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ok? Função de cada um deles. Função da membrana plasmática. A membrana plasmática ela tem a função de revestimento. Ela vai fazer a delimitação dessa célula. Ela vai fazer a interação com outras células e ela também vai fazer a permeabilidade seletiva. Muito importante esse controle de entrada e saída. O que entra na célula e o que sai da célula. Tá? A membrana plasmática ela é muito fininha. A gente pode comparar aí uma página de um livro, uma folha de papel, teria mais ou menos a espessura de 8.000 membranas plasmáticas. Então uma curiosidade aí, ela tem mais ou menos 8 nanômetros, que é a espessura dela, ok? A membrana plasmática ela é composta por lipídios, né? E também proteínas inseridas nessa camada de lipídio, o que a gente chama de uma membrana lipoproteica. Tá? Ela também recebeu em 1972 o nome de mosaico fluido, tá? Justamente por ser composta aí por essa camada de lipídio, né? Ela é bicamada de lipídio, daí recebeu esse nome mosaico fluido, porque parece um mosaico mesmo, né? Os lipídios com as proteínas inseridas nele, tá? Outra estrutura então, o citoplasma ele faz o preenchimento, tá? A função do citoplasma, ela é só essa mesmo, tá? De preencher. Eu gosto de comparar num potinho de gel mais ou menos, o gel é o citoplasma, tá? É o que dá o preenchimento da substância aí para a célula. O núcleo, função bastante importante, né? É de controle central. É ali que tá as receitas das nossas proteínas, o RNA, o DNA, tá? Todo o controle, o comando central da nossa célula está no núcleo. Depois a gente vai falar do ribossomo. O ribossomo ele é a estrutura responsável pela síntese de proteína, tá? Lá depois a gente vai ver, ele carrega do núcleo, né? Ele pega essa receitinha de proteína do núcleo e ele faz o transporte em si, mas a síntese da proteína, então, feita pelo ribossomo.
Lisossomo, ele é responsável pela digestão, tá? Toda a digestão que acontece dentro da célula, seja de líquidos ou de sólidos, fagocitose ou pinocitose, acontece pelo lisossomo. Centríolo é o carinha responsável pela divisão celular. Quando a gente for falar de mitose e meiose, a gente vai falar do centríolo e ele vai formar as fibras do fuso que vai espichar, alongar essa célula e fazer o processo de divisão. Ribossomo já falei, lisossomo já falei, centríolo, divisão. Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso, ele faz a síntese de lipídio. Para não confundir, o L do liso é L de lipídio. Síntese de lipídio. Lipídio é gordura, né? Retículo endoplasmático rugoso. Esse rugoso aqui, R de rugoso, é o mesmo R de ribossomo. Ele tem ribossomos grudados nele. Por isso ele é rugoso, tá? E aí a síntese de proteína é a mesma função dos dois, tá? Retículo endoplasmático rugoso faz síntese de proteína e ribossomo também faz síntese de proteína, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele produz também enzimas digestivas que vão ficar dentro do lisossomo na hora da digestão, tá? E o lisossomo, uma curiosidade, ele é produzido pelo complexo golgiense, certo? Próxima estrutura aí que a gente vai ver a função, complexo golgiense. Complexo golgiense, ele é um cara que é responsável pela secreção celular, tá? Ele também forma a lamela média na hora da divisão celular dos vegetais, né? Ele também empacota a proteína, tá? Ele é chamado o pacoteiro, né? Do retículo endoplasmático rugoso. E ainda forma o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide, um diferencial aí. Então esse cara, ele é muito importante por fazer essa produção de secreção aí. É responsável, né, por essa secreção celular. Mitocôndria. Mitocôndria é muito, muito, muito importante. Todos são importantes, né? Mitocôndria é muito importante porque ela faz a respiração celular. Daqui a pouco a gente vai ter aí uma aula a respeito só de respiração celular e a gente vai ver dentro dessa estrutura como que acontece esse processo de produção de ATP, né? A energia que a gente tem vem em boa parte de dentro da mitocôndria. Agora sim, ó. Célula eucarionte, animal, tá? Tem todas essas estruturas, todas essas organelas e temos a célula eucarionte vegetal. O que a vegetal tem de diferente da animal? A vegetal tem 3 estruturas a mais. Ela tem cloroplasto, ela tem parede celular e ela tem vacúolo central, tá? O resto é tudo igual. Todas as outras organelas são todas iguais na vegetal, com exceção dessas 3 que tem a mais. O que a parede celular tem de função que aqui não precisa? Ela dá o revestimento e a sustentação no vegetal. O que dá a resistência da madeira, do caule da árvore é a parede celular, tá? Sem a parede celular não tem essa sustentação. A planta seria... Não é mole a palavra, mas seria sem firmeza, né? Sem sustentação. O cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, porque tem o pigmento verde da planta, a clorofila, e o vacúolo, que armazena substâncias, né? Que equilibra os líquidos também, tá? Uma curiosidade desse vacúolo, quando a planta é pequenininha, a célula tem vários vacúolos pequenininhos. Conforme essa célula vai envelhecendo, se forma um vacúolo grande. Então, quando a gente olha para a célula vegetal, a gente consegue saber a idade mais ou menos dessa célula pelo tamanho do vacúolo, se o vacúolo é grande ou se o vacúolo é pequenininho, certo? É isso aí, galera. A respeito de células, esse é um resumo bem básico do que você não pode chegar no vestibular sem saber, certo? Dúvidas? Coloquem aí nos comentários. Acompanhe os próximos vídeos que a gente vai ter mais detalhes aqui a respeito da estrutura celular. Beijos!